Muito bom dia para vocês que nos acompanham aqui nas redes sociais do Jornal O Correio do Pampa. Hoje, 29 de julho de 2025, véspera de 202 anos da nossa querida Santana do Livramento. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com uma figura que eu costumo dizer particularmente que há pessoas, há figuras, há seres humanos que dispensam títulos. Haja vista a importância que eles têm na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa história. E essa figura que está aqui ao meu lado é uma delas. Mas como a nossa live será transmitida através do Facebook e pessoas de outras cidades, outros países, todo lugar do mundo, os quatro cantos do mundo vão assistirão, eu preciso fazer a apresentação. Estou ao lado do historiador, radialista, locutor, repórter e, em particular, amigo meu, Antônio Carlos Valente. Ele é uma das pessoas mais, digamos que, na minha opinião, a pessoa que mais conhece a história, a que viva hoje, né? A pessoa que mais conhece a história da nossa cidade desses 200 anos. Primeiro, quero lhe agradecer pela oportunidade de ter aceito esse convite. Imensamente agradeço, em particular. E lhe dizer que é uma honra estar ao seu lado. E para nós começarmos, seu Valente, como o senhor define a importância de Santana do Livramento no cenário do Estado e no cenário do Brasil? Qual é a importância que a nossa cidade tem desses 200 anos no âmbito estadual e no âmbito nacional? Bom dia. Bom dia, Fábio, meu querido amigo Fábio Paredes. Agradeço pela generosidade de tuas palavras e para mim é uma satisfação, uma alegria te receber na minha casa, aqui no meu apartamento. Eu que te conheço desde que tu era um menino. É verdade. E tu cuidava do sistema de som do microfone no velho bar e restaurante da Sandra, na Avenida Tamandaré, quando lá eu apresentei alguns eventos, né, de caráter cultural, recital de poesias, né, em noites memoráveis, né? E lá no bar e restaurante da Sandra, com o teclado do Carlinhos, né? Companheiro da senhora tua mãe, e tantos músicos da noite, e sempre foi uma pessoa super atenciosa comigo, e somos amigos até hoje. Hoje estás aí, né? Um homem bem formado, entrou na comunicação, que era o teu sonho. Bom, respondendo à tua pergunta, Santana do Livramento, ela realmente é uma cidade mega importante no cenário rio-grandense e no cenário nacional. Santana do Livramento, esta cidade que faz fronteira com a amada cidade de Rivera, na República Oriental do Uruguai. Santana do Livramento, uma cidade eminentemente com vocação turística, é uma cidade turística por excelência. Hoje, o segundo considerado, o segundo polo turístico do Rio Grande do Sul, né? Gramado em primeiro lugar e Santana do Livramento em segundo lugar. Essa fronteira hoje está em segundo lugar pela atração que representa, evidentemente, os free shops de Rivera. Santana do Livramento, que inclusive já foi um importante polo cultural no Rio Grande do Sul. Né? A cidade que tem este nome de Santa e que, dentre tantas homenagens, recebeu lá no ano de 1969 uma homenagem belíssima do saudoso cantor Teixeirinha através da milonga Santana do Livramento.
Então, efetivamente, hoje, como muitas cidades no Rio Grande do Sul e no Brasil, não apresentam assim uma grande exuberância econômica. Já teve períodos de maior prosperidade quando aqui existia o poderoso frigorífico Armor, né? A companhia Armor, quando aqui funcionou o poderoso lanifício Tomás Albornoz, a cooperativa de lãs, a charqueada São Paulo, tá? Foram épocas passadas. Todavia, Santana do Livramento começa aos poucos a retomar os trilhos do desenvolvimento e do progresso através do governo municipal, que aí está a administração da prefeita, delegada de polícia Ana Tarouco, e o seu vice-prefeito Evandro Gutemir, que estão fazendo, na minha opinião e na opinião da maioria dos santanenses, um excelente governo. Senhor Valente, na sua opinião, o que faz Livramento ser essa cidade única de fronteira, reconhecida, talvez mundialmente, por ser a fronteira da paz? Bom, eu te responderia, Santana do Livramento, ela tem algumas peculiaridades sui generis, como, por exemplo, a nossa Praça Internacional, o Parque Internacional, que até hoje, desde o ano em que foi inaugurada, o Parque Internacional foi inaugurado no dia 26 de fevereiro de 1943. Era prefeito o senhor Crisântamo de Paula Dias, um grande gestor na época, em 43. No meio da Segunda Guerra Mundial, quando lá na Europa, no velho mundo, as pessoas se matavam com bombas, canhões, com armamentos, aqui nessa fronteira tão distante se inaugurava um parque com o objetivo de irmanar, de unir dois povos, o povo do Uruguai e o povo do Brasil. E até hoje, pessoas, turistas, vêm a Santana do Livramento para se fotografar, tirar uma foto no Parque Internacional, e que o nome correto, inclusive, a rigor, é Praça Internacional. Mas, no uso popular, ficou Parque Internacional. Bater uma fotografia na frente do obelisco do parque, com um pé no Uruguai e um pé no Brasil. Um pé em Rivera e um pé em Santana do Livramento. Então, são essas atrações, essas peculiaridades que fazem com que realmente essa cidade seja diferente junto com Rivera, e somando-se a isso o portunhol, essa língua do doble chapa, a mistura de português com o idioma espanhol, com o castelhano, que também é um atrativo que fascina a todos. Conhecido pelo DPU, né, de dialeto português e espanhol. E na sua opinião, nós, os santanenses, nós conhecemos a nossa história, ou nas escolas ensinam mais sobre o Brasil do que sobre a nossa própria origem, a nossa própria história? A tua pergunta é muito boa, é muito pertinente. Eu acho que falta muito. As escolas, na minha opinião, deveriam investir mais na história de Santana do Livramento. Cada cidade deveria ter ali na disciplina de história um capítulo específico, exclusivo sobre a história de sua cidade. Se tu fizeres como repórter um levantamento, tu vais te deparar com essa realidade. A maioria conhece muito pouco a nossa história. Se tu perguntar por que Santana do Livramento tem esse nome, Santana do Livramento, poucas pessoas sabem, ouviram falar e tal, vão ter dificuldade de explicar. Parece que está havendo uma melhora, né? Parece que estão procurando trazer mais palestras na sala de aula sobre a história da sua cidade, no caso,
sobre a história da nossa Santana do Livramento. O historiador Ivo Caggiani, que foi o meu professor, foi meu mestre, que faleceu no ano 2000, que era conhecido como o tabelião do tempo, o homem que dedicou toda a sua vida a escrever sobre a história de Santana. Ele tinha essa preocupação. Ele ia muito nos colégios, dar palestras, falar sobre a história de Santana do Livramento. E até eu faço um apelo para que as escolas invistam mais. Eu, como modesto pesquisador, eu recebo visitas, recebo muitas solicitações de escolas perguntando sobre a história de Santana do Livramento. Dentro do possível, atendo todos os pedidos. Mas precisa melhorar muito isso mesmo. O senhor, no início, o senhor falou, na primeira questão ali, o senhor relembrou o Lanifício Albornoz, relembrou a Swift Armor, entre tantas outras empresas que aqui tiveram, bem como a cervejaria Gazapina, né, que, segundo o que eu sei, o senhor me corrija se eu estiver errado, foi a primeira cervejaria do Brasil, aqui em Santana do Livramento, na nossa fronteira. O senhor poderia falar mais um pouco sobre isso, sobre essas empresas que estiveram aqui, de tamanha importância para a nossa fronteira? O pessoal que está nos assistindo aí, que não sabe, ou muitos que têm saudade, que lembram vamos supor, do Ponto Chique aqui na frente da praça, do restaurante Aquários, até mesmo o bar e restaurante da Sandra, que foi um local, digamos, um point da nossa cidade. O senhor pode falar mais sobre isso? Sim, com prazer. Swift Armor, a grande companhia exportadora de carne enlatada para a Europa, para os Estados Unidos, que viveu o seu maior apogeu durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi do ano de 1914 até 1918. E na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945. E o Armor viveu o seu maior ápice, fornecendo carne enlatada para os soldados nos campos de batalha. Foi o grande mercado da Companhia Armor. Fundada aqui em Santana do Livramento, no distante ano de 1917, ali no querido bairro industrial, querido bairro Armor, Companhia Armor, que era de propriedade de um norte-americano chamado Mr. Philip Armor. Mr. Philip Armor, um homem que começou com açougues, uma rede de açougue na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, acabou crescendo e transformando nessa grande companhia de carne no mundo inteiro. E quando ele veio para a Argentina, o uruguaio Pedro Irigoyen, que tinha um saladeiro, uma charqueada ali no Armor, teve a ideia de convidar os americanos da Companhia Armor para vir e se instalar em Santana do Livramento, o que efetivamente acabou acontecendo. E foi decisivo, essa cidade deu um salto em progresso e prosperidade. O bairro Armor quase se transformou numa cidade, né? Teve até um vereador que chegou a pensar na possibilidade de emancipar o Armor, tal a riqueza do bairro industrial. Então, os americanos não eram ingleses, eram norte-americanos, vieram para Santana do Livramento no ano de 1917 e ali criaram o clube Armor de golfe, que depois, no final dos anos 50, mudou o nome para Clube Campestre, quando os americanos já não estavam mais aqui. E assumiu o Clube Campestre uma diretoria formada por empresários santanenses. Então, realmente, o Armor foi uma grande empresa que, em épocas de safra, contratava 5.000 pessoas, 5.000 trabalhadores trabalhavam no Swift Armor, e lamentável o dia que fechou suas portas. 24 horas por dia. 24 horas por dia. O Armor trabalhava 24 horas por dia. Aliás, um dos meus próximos documentários eu vou contar a história do frigorífico Armor. Eu agora acabei e vou publicar neste domingo, já vou comunicar em primeira mão aqui nas tuas redes sociais. Nesse domingo eu vou estar publicando a história do Jockey Club de Santana do Livramento, que era um sonho meu. Cada vez que eu passava lá no bairro Prado, na Avenida Saldanha da Gama, olhava
aqueles muros do Jockey Club, Fábio, meu amigo Fábio Paredes, e lembrar do que foi o Jockey Club de Santana do Livramento. Aos domingos, aquela avenida ficava lotada de automóveis, pessoas da alta sociedade de Santana frequentavam o Jockey Club para ver as grandes corridas, os clássicos de corrida de cavalo no nosso Jockey Club. Prêmios a nível nacional foram disputados aqui. Cavalos famosos vieram correr em Santana, né? E eu pensava, eu quero fazer um documentário contando a história do Jockey Club de Santana do Livramento. Hoje o clube, o Jockey continua ainda em atividade, né? De uma forma mais pálida, né? Ainda tem realiza umas carreiras, tem uma diretoria heróica lá que continua ainda dando vida para o Jockey Club, mas nem perto do que era quando o Jockey era administrado e bancado pelos maiores estancieiros de Santana do Livramento. Esses estancieiros, amantes do turf, do esporte das rédeas, foram morrendo e os filhos, netos, não deram sequência. Então, neste domingo agora, no meu canal do YouTube, canal do Antônio Carlos Valente, no meu Facebook, eu vou estar publicando, isso aí me levou, passei 2 meses entrevistando pessoas antigas, filmando lá no Jockey Club, e nesse domingo eu vou estar publicando a história do Jockey Club de Santana do Livramento. E daqui do Jockey Club saiu um dos maiores jockeys do mundo, da América, chamado Vilmar Sanguinetti. Vilmar Sanguinetti era um menino pobre, nasceu em Rivera, e o seu pai era tratador de cavalos no Jockey Club de Livramento, vinha de Rivera, acompanhado pelo seu filho, o menino, garotinho com 7, 8 anos, o Vilmar Sanguinetti, tratava cavalos aqui dos grandes estancieiros que tinham baia, tinham cocheira no Jockey. E esse menino, depois eles alugaram uma casa nos fundos do Jockey Club, família pobre, e aí aos poucos esse menino começou a montar os cavalos, auxiliado pelo seu pai, e se revelou um fenômeno. O Vilmar Sanguinetti, um fenômeno. O que esse menino, como jockey, o espetáculo que era, e viram, todo mundo se deu conta que aquele menino em cima de um cavalo era algo mágico, era quase algo mediúnico, que esse menino, o domínio que ele tinha sobre o cavalo, a velocidade que ele conseguia imprimir no cavalo. E se tornou um grande jockey. Em seguida vieram buscá-lo, foi para Montevidéu, para o hipódromo de Maronhas, né, que é o maior hipódromo do Uruguai. Em seguida, a Argentina também levou o do Uruguai para Palermo, né, e ele se tornou um dos maiores jockeys da América do Sul e do mundo. Vilmar Sanguinetti, daqui da nossa fronteira, e eu estou homenageando ele nesse documentário, a história do Jockey Club de Livramento, que eu vou colocar agora domingo. Cervejaria Gazapina, inaugurada no ano de 1908, por um grupo de italianos, né, liderados pelo seu Vitellio Gazapina, grande empresário, grande filântropo, né, que trouxe uma fórmula da Itália e produziam uma cerveja deliciosa que nunca mais tivemos o prazer de saborear aquele tipo de cerveja da marca Touro, cerveja Vaca, né? A tônica Gazapina, a tônica Pina, né? No museu aqui, no Museu Davi Canabarro, se um dia tu for ali, tu vai ver que tem até hoje a enchedora, né? Tem o apito da cervejaria. Uma lástima que demoliram a chaminé, né? Chaminé era uma atração turística, não deveria ser demolida, destruída, né? Porque era uma coisa que lembrava o passado, e era tão bonita a chaminé que tinha um horário que ela apitava. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a chaminé, o apito da cervejaria Gazapina, apitou demoradamente, comemorando efusivamente o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma cervejaria que empregou centenas de pessoas, tinha ali uma figura também lendária, folclórica, o seu Natálio, que era um negro velho, querido, maravilhoso, que é o que distribui as barras de gelo. Na época ainda não tinha a geladeira elétrica, tinha uma geladeira caseiras, artesanal de madeira, e bem fechadinha, vedado ali as famílias
mais abastadas colocavam as barras de gelo. Seu Natário, que era pai do grande craque Dorinho, do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Ponto Chique, um bar e restaurante fantástico, mítico, que funcionava na rua Duque de Caxias, ali em frente à Praça General Osório, onde hoje está a Loteria Sans, né? Ponto Chique, que era de propriedade do pai do seu Zeca Sans, né? Que, ali da loteria, o seu Zeca, que também patrono do ginásio Guanabara, grande desportista do basquete. E o pai do seu Zeca inaugurou o bar Ponto Chique lá nos anos 30, a partir dos anos 30, 40, até encerrar as suas atividades no final dos anos 70, um bar que recebeu como freguês para tomar um drink artistas que vinham se apresentar no Teatro Colombo, Cine Teatro Colombo, né? Que antes de 1931 se chamava Cine Teatro Brasil-Uruguai, aqui na Rua dos Andrados, e que está no meu canal o documentário com toda a história do Cinema Colombo. Artistas que vinham se apresentar no palco do Cine Teatro Colombo, ou Cine Teatro Brasil-Uruguai, como Oscarito, como, por exemplo, o grande comediante, o pai da Procópio Ferreira, um dos maiores teatrólogos desse país, tomavam aperitivo nos intervalos das peças e depois da apresentação no bar Ponto Chique, né? Então, esse bar, restaurante Ponto Chique, efetivamente marcou época em Santana do Livramento. Também era local de encontro dos radialistas. Dos radialistas, boêmios, já quase no final de suas atividades, ele realmente recebia muitos radialistas. Até antes, em 1950, um dos frequentadores era o grande locutor Luiz Carlos Vares, que foi o primeiro narrador esportivo da Rádio Cultura, transmitia os jogos de futebol da Rádio Cultura. Luiz Carlos Vares, que depois migrou para o jornal A Plateia, ele também era jornalista, como chefe de redação e diretor do jornal A Plateia. O Luiz Carlos Vares, a Rádio Cultura funcionava no Clube Livramento, né? Ela foi inaugurada em 1946 numa sala ali no Clube Livramento, em frente à Praça General Osório. Estava a meia quadra, bastava atravessar a rua para chegar no Ponto Chique. Luiz Carlos Vares sempre foi uma pessoa assim, encantadora, grande profissional e boêmio, gostava da noite, gostava de bares. Ele atravessava a rua e ia tomar os seus drinks no Ponto Chique. E foi ali que ele encontrou um dia o radialista Oriovaldo Greceler, que foi um dos meus maiores amigos, grande radialista, foi prefeito, foi vereador de Santana do Livramento. Oriovaldo Greceler, que não bebia álcool, estava tomando ali um refrigerante, conversando com seus amigos, e o Luiz Carlos Vares convidou o Greceler para ser operador de som na Rádio Cultura. O Greceler teria lá os seus 18 anos de idade, em 1950, e acabou indo trabalhar na Rádio Cultura como operador de som, e depois foi para o microfone e se tornou um locutor maravilhoso, né? E realmente a pergunta que tu faz nos remete a pontos históricos, a pontos assim queridos, que estão até hoje guardados na memória de todos os santanenses. E que deixam saudade. E muita saudade. A saudade, dizia o poeta, a saudade é algo que fica daquilo que não ficou. A saudade é aquilo que fica Aquilo que não ficou. Daquilo que não ficou. Seu Valente, já falamos dos pontos da cidade, dos locais que tiveram importância, mas também não podemos deixar de falar das figuras históricas aqui da nossa cidade. Figuras importantes, às vezes conhecidas pela população, mas que não tiveram reconhecimento. São figuras ilustres, mas figuras do cotidiano, figuras da rua, figuras que andavam, assim como o Momoso, o saudoso Baba, entre tantos outros que nós tivemos aqui, a Maria Fumaça. O senhor poderia falar um pouquinho, fazer uma pincelada rápida, por assim dizer, de algumas dessas figuras? Posso sim. Toda cidade tem
as suas figuras, seus vultos folclóricos. Pessoas simples, né? Que muitas vezes não têm família, sozinhos, que andam pelas ruas da cidade, mas são pessoas humildes, modestas, extremamente pobres, às vezes maltrapilhas, mas de uma pureza de alma. Tem uma pureza de passarinho, como um bem-te-vi, e contribuíram muito para a felicidade e alegria do povo, no caso aqui do povo santanense. Então, aí eu posso te citar, vamos começar, por exemplo, o Onofre. O Onofre, ele era um cara super bacana, super humilde, e ele ganhava um trocadinho das pessoas dando risada. Porque a risada do Onofre, ele começava a rir e tu ria junto, né? Era contagiante. Era contagiante a risada do Onofre, né? O Onofre, inclusive, eu estive no seu velório, né? Morreu sozinho, foi encontrado morto ali perto do Grêmio Santanense. Foi levado para a sala velatória, a sala da prefeitura, e Deus me abençoou, e eu, de certa forma, fiz a encomendação do Onofre. Eu fiz a oração, o Pai Nosso. Só pessoas humildes estavam no velório do Onofre. Eu fiz o Pai Nosso, rezei uma Ave Maria. Estava comigo lá na época o meu querido amigo professor Estoécio Santana, que foi vereador, foi vice-prefeito, foi secretário de obras. Grande professor Santana, na época dono do cursinho Santana, que hoje é dirigido pelo seu filho Mário. Eu e o professor acompanhamos o Onofre nos seus momentos derradeiros ali e levamos ele para a sua última morada. Teve também o La Rápida. O La Rápida era um sujeito que o sonho dele era ser locutor de rádio. Pelas suas limitações, pela seu probleminha mental, ele tinha uma limitação, um distúrbio, um pequeno distúrbio, mas ele exercia o seu sonho, porque deram de presente por La Rápida um megafone, e a maior alegria dele era descer a Rua dos Andradas, e o comércio dava propaganda por La Rápida. Ele descia Andradas, Casa Salim, os melhores preços da cidade, com as grandes promoções, visite a Casa Salim. Então, ele se realizava como locutor na Rápida, né? Nós tivemos também aqui o Pinga, com as suas balas de Mocotó. O Pinga era um cidadão mais organizado, tinha uma família bem estruturada. Ele veio da Espanha e trouxe a receita das balas de Mocotó numa enorme lata, vendia pela cidade, e ele idealizou e construiu de forma artesanal, ele mesmo, um chifre, através de um chifre, uma guampa, onde ele soprava, apitava, né? E aquilo era a característica do Pinga, apitando com aquele chifre e cantando: Mocotó, com leite da força e da vigor, Mocotó, com leite da força e da vigor. Eram umas balas grandes, assim, gostosíssimas. Me dá água na boca de lembrar as balas de Mocotó do Pinga. Tive o prazer, uma vez, antes dele falecer, de entrevistá-lo no estúdio da Rádio Maratã, em 1981, logo após, assim que a Maratã tinha inaugurado. Deixou muita saudade o velho Pinga. Tivemos o Mulato, né? Antes do senhor terminar, desculpa interromper, esse trecho dessa letra foi imortalizado pelo Weber Artigas, né? O Gaúcho da Fronteira, naquela canção. Exatamente, o Gaúcho da Fronteira tem uma canção maravilhosa que ele lembrou, homenageou o Pinga, né? Mocotó da força, com leite da força e da vigor. Era o velho Pinga pela cidade vendendo balas de Mocotó. A Rua d'Água, laralá, laralá. É linda essa letra do Gaúcho da Fronteira, exatamente, né? Então nós tivemos também muitas figuras. Eu estava falando do mulato, né? Chamavam o mulato louco. O mulato, lá na década de 60, a marca registrada do mulato, ele
gostava de cavalgar. Então ele carregava um cabo de vassoura e um relho na mão, e ele andava sempre a cavalo, assim, ó, batendo com aquele relho pelas ruas da cidade. O mulato. Tivemos o Piá. O Piá era cinéfilo. Cinéfilo é a pessoa apaixonada por cinema. O Piá e a sua companheirinha, todas as noites, de domingo a domingo, ele estava no Cinema Colombo. O Piá, né? Era uma das figuras folclóricas da cidade. Ele adorava cinema, ele gostava de comentar sobre filme, ele tinha entrada grátis no Colombo, né? E sempre lá durante a sessão, o pessoal ria muito do cochichar do Piá com a sua companheira. Onde é que tu colocou a minha pipoca? Onde é que tu colocou a minha pipoca? Me dá a pipoca! E aí então, o cinema vinha abaixo. E esse era o Piá. Nós tivemos também o Cantalício. O Cantalício ficava aqui no Largo Golino Andrade, na época o Largo do Internacional, com a latinha, onde o pessoal colocava as colaborações para ele ali, um dinheirinho. Tivemos o Catalino também sorridente, ele era portador da síndrome de Down, né, mongolismo. O Catalino, figura muito querida. O Momoso, como tu falou, o Momoso foi um dos últimos que tivemos por aqui. Olha, é a moca, velho, sabe? É a frase dele, né? Sabe a origem disso? Não. A moca, velho, ele entrou um dia, ele era muito amigo da Brigada Militar, né? Ele era muito amigo aqui dos soldados, do comando do 2º Requemão, da nossa gloriosa Brigada Militar, e ele sempre ia visitar o comandante Fuentes, João Manuel Alves Fuentes, né? Que hoje está velhinho, está bastante doente, nosso coronel da reserva. E o Momoso ia lá, entrava no gabinete, o coronel convidava ele com um cafezinho e tal, sempre. E uma das vezes que ele entrou no comando, ele, antes de chegar na brigada, tinha numa árvore ali por perto um enxame, não sei se de abelha ou de camotim, que bateram no Momoso e gritaram para ele, cuidado! E um camotinho, uma abelha lá, chegou a picá-lo, e ele viu aquilo, se assustou e começou a correr. E ele entrou desesperado no gabinete do comandante, se debatendo assim, para tirar os insetos. É a moca, velho! É a moca! É a moca, velho! E aí surgiu. Foi assim que começou essa história. Não sabia. Tivemos a Negra Onça. A Negra Onça também, figura mítica da cidade. Tivemos a Maria Mijada. Sim, foram o Papelito. Né? O Papelito, que era um excelente conhecedor da língua portuguesa, né, que foi até revisor do jornal A Plateia, né, e depois ele acabou perdendo a memória. Tivemos o goleiro Pantera, do 14 de julho, que até hoje foi o maior goleiro que da história do 14 de julho, que veio de Erechim, lá nos anos 40 e 50. Depois o Vasco da Gama chegou a vir a Livramento para contratá-lo. Como ele não queria ir, ele adorava Livramento, ele se emborrachou, foi para um boteco. Quando a diretoria, o pessoal do Vasco chegou, ele estava completamente bêbado, ele fez de propósito. Ele não queria ir para o Rio de Janeiro, para o Vasco da Gama, Pantera. Depois ele perdeu a memória, teve uma psicose, ficou doentinho, e acabou seus dias como auxiliar de cozinha no Hospício São Pedro. Então, realmente foram figuras que marcaram e marcam até hoje o nosso imaginário, né? Entre elas, talvez a mais famosa, e não desmerecendo as demais, não é daqui, mas nasceu aqui, e eu sei que o senhor fez um documentário sobre isso, né? Nelson Gonçalves. Ah, bom, aí sim, aí já é outro departamento, né? E tu sabe que ainda falando sobre as figuras folclóricas, hoje temos o Paulinho, né? O Soldado Paulinho. Soldado Paulinho! Soldado Universal Paulinho. Que simpatia, né? O Soldado Paulinho está aí pelas ruas da cidade. Continua aí, né? Continua aí. Continua a Madalena é que eu não tenho visto. Faz muito tempo que eu não vi. A Madalena sempre estava na frente do Banco do Brasil. Madalena, queridíssima também, né? Bom, Nelson Gonçalves. Eu tenho até a cópia da certidão de nascimento do Nelson Gonçalves, né? Um dos maiores cantores do Brasil, a voz de ouro do Brasil. Ele nasceu aqui em Santana do Livramento no dia 21 de junho de 1919. A casa ainda está ali.
na rua Vasco Alves, esquina com a Silveira Martins, onde tem um brick ali. Tem um brick, agora tem um bar ali, né? E ali nasceu Nelson Gonçalves no dia 21 de junho de 1919. Nasceu com o nome de Antônio Gonçalves. O nome Nelson é um nome artístico que foi sugerido para uma produtora artística amiga dele em São Paulo no ano de 1939. Ela sugeriu que Nelson era mais sonoro, então ele agregou ao nome dele Nelson Gonçalves. Mas o nome de batismo é Antônio Gonçalves Sobral, o nome dele, né? Os pais do Nelson Gonçalves, eles eram artistas mambembes. O pai dele tocava violino, né? Tocava violino, e seu Manuel Gonçalves, e era mascate, era vendedor de roupa de porta em porta, eram de Portugal. O pai dele se chamava Manuel e a mãe dele se chamava Libânia, né? E tinha um irmão também, o mais velho, Quincas. Eles vieram de Portugal para o Rio de Janeiro, o pai e a mãe. Aí um dia lá, no ano de 1918, resolveram viajar. Pegaram um navio e vieram viajando e chegaram até Porto Alegre e depois acabaram vindo aqui para a fronteira. E ali na rua Vasco Alves, esquina com a Silveira Martins, era uma pensão, né? Ali era uma hospedagem, ali tinha uma hospedaria ali. E esse casal tinha só um filho e ela estava grávida. A dona Libânia estava grávida e se hospedaram nessa pensão em 1918, ficaram até 1919 ali. E aí ela acabou dando à luz a esse menino. Foi registrada no cartório, eu tenho a cópia da certidão de nascimento, nos meus arquivos aqui, e aí ele foi registrado com o nome de Antônio Gonçalves. A versão mais oficial é de que com 7 dias eles foram embora, hein? Não ficaram morando muito tempo aqui. Tem uma outra versão de que ele teria morado até os 12 anos aqui. Mas a versão do historiador Ivo Caggiani, e a versão mais verossímil, mais verdadeira, é de que realmente, com 7 dias, quando o menino tinha 7 dias, eles foram embora para São Paulo e se estabeleceram lá no bairro do Brás. Depois, Nelson Gonçalves, seu pai, que já gostava da música, Nelson Gonçalves acabou se tornando esse grande cantor brasileiro. Ele veio a Livramento em 2 oportunidades, né? Ele veio a Santana em 1970, ele veio aqui em 1977 com a equipe do programa Fantástico. Foi gravado um especial onde ele cantou diretamente ali da casa onde ele nasceu, dizendo que ele tinha nascido em Santana do Livramento. E depois ele retornou a Santana em 1978, aí onde houve a inauguração daquela placa ali. Um ano após. Ele veio aqui e inaugurou a placa na casa onde ele nasceu, né? E, assim, pois não. Eu sei que o senhor tem compromisso e o nosso papo tá muito bom, mas antes da gente finalizar, eu não posso deixar de falar nos momentos mais marcantes para nossa cidade aqui e do qual o senhor fez parte, particularmente, né, entrevistando o rei da música brasileira, Roberto Carlos. O senhor poderia falar um pouquinho mais como é que foi esse dia? Sim, sim. Bah, ali está a foto, ó, eu e o rei ali, ó. Não sei se tu quer Vou pegar ali para mostrar. Vou mostrar. O rei Roberto Carlos, ele é o meu cantor preferido, né? Desde menino. O rei Roberto Carlos, ele veio a Santana do Livramento também 2 vezes. A primeira vez que o rei Roberto Carlos veio a Livramento foi no dia 11... olha aí, ó, eu e o rei aí, ó. A primeira vez que o rei Roberto Carlos veio a Livramento foi no dia 11 de novembro de 1971. O Roberto Carlos tinha 30 anos de idade, né? Tinha 30 anos. Em 11 de novembro de 1971, ele veio a Livramento numa promoção da APAI. Era presidente da APAI, a minha querida amiga inesquecível, Dona Maria Aparecida Nunes Ronque, e ela conseguiu, com a sua diretoria, trazer o rei a Livramento. Tá?
Ele se apresentou no Guanabara e depois, mais tarde, se apresentou no clube comercial aqui da cidade. Em 1971, se hospedou no Hotel Palace, Hotel dos Viajantes, ali na rua Manduca Rodrigues. Na segunda vez que o rei veio ao Livramento, aí é a ocasião dessa foto aí, ele tinha 54 anos de idade e foi no dia 17 de maio de 1995, quando eu tive o prazer de entrevistá-lo, e ele fez um show no Guanabara, no dia 17, às 21 horas, em ginásio lotado, e se hospedou no Hotel Jandaia, Jandaia Turismo Hotel. Aí o meu sonho era entrevistá-lo, porque eu apresentei o programa Hora do Rei, durante mais de 40 anos eu apresentei no rádio, em Livramento, em outras cidades, outras emissoras onde eu trabalhei, e eu apresentei o programa Hora do Rei, Roberto Carlos Especial. Então, no dia 18, um dia seguinte, porque ele pernoitou, dia 17, depois do show, eu voltei para o hotel, fiquei no hotel, na recepção, né? Não é fácil entrevistar o Roberto Carlos. O Roberto Carlos é um cantor maravilhoso, um ser humano maravilhoso, mas ele tem as manias dele, ele é super exigente. Para te ter uma ideia, o Jô Soares, para ele ir no Jô, levava 2, 3 anos de contatos, mesmo ele sendo artista da Rede Globo, né? Mas ele é super organizado, né? E aí eu fiquei no hotel de plantão, aí no dia, eu não vou contar os detalhes, porque senão você vai ficar muito, vai alongar muito. Mas no dia seguinte, só para resumir, às 2 horas da tarde, quando ele, momentos antes de ele sair, eu estava ali tentando de tudo que é maneira, com o maestro, com o Sicão, da equipe DC7, que trouxe ele a Livramento, sócio do Dodge Sirena, que era o empresário principal dele. Hoje o Dodge não é mais o empresário dele, né? Resolveu deixar, não é mais. E aí, através do Sicão, sócio do Dodge, eu consegui chegar no rei, e momentos antes dele sair, a secretária, a assessora dele, ela desceu na porta do elevador e perguntou: quem é o Antônio Carlos Valente? Eu digo: sou eu. Então vamos subir que o rei vai recebê-lo. Aí o Sicão tinha falado com ele e ele disse: não, eu vou receber esse rapaz, faz o meu programa, faz o programa com as minhas músicas, vou recebê-lo. E ele me recebeu, conversei com ele durante meia hora, me deu autógrafo, permitiu eu fotografar. O querido fotógrafo Toninho, da Foto Rainha aqui de Livramento. Eu tive cuidado, naquela época não tinha celular, tive cuidado de ir no estúdio do Toninho, ali na Silveira Martins, e o Toninho. Eu digo: Toninho, o rei está em Livramento, será que tu não iria lá, vá que eu consiga entrevistá-lo, tu fazer a foto? E o Toninho disse: eu vou fechar agora o estúdio e vou contigo, eu vou abraçado contigo. Em homenagem à tua pessoa, pelo carinho que tem pelo rei. Toninho foi maravilhoso. Toninho hoje mora em Santa Catarina. Antônio Danilo, popular Toninho. Toninho foi, aí ficamos esperando. Na hora de subir, ela só não permitiu que o Toninho subisse. O fotógrafo não pode subir, mas o fotógrafo me empreste a máquina. Suzana Lamounier era o nome da assessora do rei, que infelizmente faleceu agora no início deste ano, vítima de um câncer. Uma morena lindíssima, cabelo de pantera, assim, né? Toda a equipe do rei é muito bonita, né? A começar pela sua orquestra, né? E por ele próprio, que é uma pessoa linda. Aí eu subi com ela, ela fez a foto, entrevistei o rei, me deu autógrafo, pedi um autógrafo para o Toninho, ele deu também. E foi essa experiência maravilhosa. Ele agradeceu muito pelo programa que eu fiz dele tanto tempo e que pretendo voltar, talvez através da minha rádio web, que eu vou reiniciar em breve a minha rádio web, e fazer o programa do rei novamente. Sempre foi um programa que teve uma audiência avassaladora. Eu era ouvinte. Tu era ouvinte, né? Então, eu tenho uma pessoa muito querida, meu amigo, teu pai, Sargento Paredes. Isso. Está nos assistindo? Que eu mando um grande abraço para o Paredes aqui, para ele, para sua esposa. Já me visitou aqui na minha casa, pessoa pela qual eu tenho um grande carinho, né? Um grande policial militar. E um abraço, Paredes. Quando vier a Santana, vem me visitar. E então, sobre o rei é isso. Sou apaixonado pelas músicas dele, e desde menino também toquei violão, cantava as músicas do rei, e como cidadão, é uma figura, um cidadão assim maravilhoso, corretíssimo, que nunca se envolveu com droga, nunca se envolveu com álcool,
e está aí com 84 anos, no auge da carreira, teve muitas perdas, né? O dinheiro não é tudo, um dos homens mais ricos do Brasil, mas um homem com as suas tristezas, né? Primeiro perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a filha, que ele criou, que era a Ana Paula, que era só filha da Nice, primeira esposa, mas que ele amava como filha desde 1 ano de idade. Agora, mais recentemente, perdeu o filho, Dudu, que já estava cego, o rapaz, teve um câncer de pâncreas, morreu. Então, tu imagina as dores que o Roberto carrega consigo, mas essa pessoa otimista continua cantando, e onde ele chega é uma multidão, né? Hoje, sempre o Roberto Carlos vai se apresentar no estádio Atílio Paiva de Rivera, Deus o livre. Não dá para caminhar, que tanta gente vai. O Roberto está chegando ao fim da sua vida, no auge do sucesso, pela correção do seu caráter, como cuidou da sua carreira, sempre foi um exemplo para as famílias, sempre um bom moço, exemplo para os rapazes, no bom proceder, na ética, e esse é outro motivo que eu gosto muito dele, além da sua composição musical, que é um compositor, né, Fábio? É um compositor por esse. Ele pega as letras dele, verdadeiras poesias, detalhes, A Janela, O Divã, Cavalgada, Café da Manhã, ele junto com Erasmo Carlos, que foi outro grande amigo que ele perdeu recentemente. Né? Seu Valente, para a gente finalizar, Sim. já de antemão quero agradecer imensamente por essa oportunidade, conhecer um pouco mais da história, conhecer um pouco, conversar com o senhor. Amanhã, 202 anos. Como o senhor vê Livramento daqui a 20, 30, talvez 50 anos? O que nós, santanenses, precisamos fazer para chegar lá com orgulho? Olha, assim, exatamente, neste dia 30 de julho de 2025, hoje, como tu já disseste, são 29 de julho de 2025, terça-feira, né? Relógio agora marca 10 para as 11 da manhã. Santana do Livramento vai estar comemorando 202 anos de fundação. Esta cidade que foi fundada oficialmente no dia 30 de julho de 1823, começou lá em Campanha, com a construção da primeira capelinha, sob a invocação de duas santas, Nossa Senhora do Livramento, que é a Virgem Maria, e Santa Ana, que é a mãe da Virgem Maria. Tá? Lá em 1823, começou lá na localidade de São Diogo, em Campanha, e até hoje tem lá a Fazenda Capela, de propriedade do seu Clésio Pinheiro, já falecido, Fazenda Capela, em homenagem à Capelinha, né? Pois depois os primeiros moradores, a primeira capelinha foi incendiada em 1822, em 1823 desceram para cá, e aí foi construída a segunda capela na rua Rivadavia Correia, naquela quadra, possivelmente, onde ali existia a Telefônica CRT, passando a prefeitura, naquela quadra existiu a primeira capela da nossa cidade, que deu origem à nossa cidade, né? Tanto que a Rivadavia Correia foi conhecida durante muitos anos como a Rua da Igreja. E em 1848 ela muda da Rivadavia Correia lá para 7 de setembro, em frente à Praça General Osório. Essa praça que no passado era chamada de Praça Duque de Caxias, era uma praça toda cercada, né? uma característica da época, e a igreja foi para lá em 1848. E em 1917, aquela primeira igrejinha foi demolida e começaram a construção da atual Igreja Matriz de Santana. Em 1918, começa a construção. Em 1925 é inaugurada a Igreja Matriz, a primeira parte, a primeira nave, e depois, em 1943, ela é totalmente concluída com a inauguração, inclusive, do altar-mor. E ali naquele altar está a imagem original, coisa mais bonitinha, da Nossa Senhora do Livramento, de madeira. Quem entra na igreja à esquerda no altar, a original que estava nas carretas daqueles soldados portugueses que passaram por aqui, sob o comando do capitão Dom Diogo de Souza, que deu origem à cidade, que alguns ficaram aqui e deram origem ao povoamento de Santana do Livramento. A imagem de madeira de Nossa Senhora do Livramento está ali ainda. E a imagem de madeira de Santa Ana está no museu original também, que é lá de 1834, doada pela fazendeira Ana Ilha de Vargas. E aqui no altar-mor tem a segunda imagem de Santa Ana, que foi doada por outra fazendeira chamada Ana Ilha Prates,
mesmo nome Ana Ilha, mas só que sobrenome Prates, que foi doado em 1919, que também está aqui na Igreja Matriz. Mas, respondendo à tua pergunta, eu digo o seguinte: olha, já temos aí um prenúncio do que vai ser Santana do Livramento daqui mais alguns anos, em breve. Eu volto a elogiar o governo. Tá? Eu disse hoje, numa live que eu gravei, na véspera do aniversário da cidade, que eu tenho dificuldade de criticar o governo da prefeita Ana Tarouco, porque eu gosto muito da prefeita, e eu acho que ela está fazendo um excelente governo. Veja a Santa Casa, pagamento em dia, está muito bonito o nosso hospital, bem arrumado. Agora vem o novo pronto-socorro, todo vai ficar amplo. As ruas ela está arrumando dentro do possível. Olha a beleza da Avenida Brasília. Ela resolveu os problemas do Cisprem. Agora vem o Batuva, né? Vai ficar lindíssimo o Parque Pagou Batuva. as dívidas atrasadas. Pagou as dívidas atrasadas, funcionários públicos todos contentes. Eu gosto de elogiar a prefeita. Falta só duas coisas para esse governo ficar, digamos assim, perfeito, embora não exista a perfeição, que é banheiros públicos, porque uma cidade turística não pode estar sem banheiros públicos. E a prefeita tem bons projetos nesse setor. Já demoliu o banheiro velho da Praça General Osório, agora falta construir o banheiro novo. A promessa da prefeita, eu sei que ela vai cumprir. É um banheiro bonito, até parece o projeto de um café na Praça General Osório. A cidade tem que ter banheiros públicos para os turistas e para os cidadãos santanenses. A Biblioteca Pública Municipal ainda está fechada, não pode estar fechada. Olha a beleza da Biblioteca Pública de Rivera. A prefeita também garantiu, a secretária de Cultura, minha amiga Sandra Pontes, também, que em breve eles têm um projeto bom para a biblioteca, vamos acreditar, e aí sim, aí vai ser medalha de ouro esse governo. Bom, está chegando lojas free shop para Santana do Livramento. Eu tenho escutado no noticiário, na Avenida João Goulart, vem 3 grandes lojas de free shop. Eu acredito, como a prefeita disse, que Livramento vai repetir o sucesso de Uruguaiana na área de free shop e de Rivera também, com as devidas, considerando-se as diferenças no que tange a leis, né, do que regulariza tudo isso. Mas eu acredito que Santana está num bom caminho e vai voltar a ser um Eldorado muito em breve. Bom, acho que o que eu disse no começo está sendo ratificado agora, né? E ele dispensava apresentações. Seu Valente, lhe agradeço imensamente por essa oportunidade de a gente conversar, de trazer essa riqueza de informação para quem está nos assistindo, e vai ficar gravado essa live aí. Lhe agradeço mais uma vez pela essa nossa conversa. Na verdade, não foi uma conversa, foi uma aula. A verdade é essa, não conversamos, tivemos uma aula aqui. Lhe agradeço mais uma vez, não vou cansar de lhe agradecer. E se o senhor quiser deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo aí, nesses 202 anos de livramento, nessa longa jornada que o senhor tem aqui nessa cidade. Filho daqui? Natural aqui, né? Nasci aqui, na antiga Rua Riachuelo, que hoje é Rua Tomás Albornoz. Ali do RIG, do supermercados RIG, da 13 de maio, lá, ali do lado passa Tomás Albornoz. Na outra esquina lá, antes da subida para o quartel da 2ª bateria, minha mãe sempre me dizia que eu nasci ali com a parteira em casa, no dia 19 de setembro de 1957. Eu nasci ali. Hoje eu estou com 67 anos de idade, né? Que foi a primeira, a Rua Tomás Albornoz, depois Riachuelo, e primeiramente ela era conhecida como a Rua Empedrada. Ela foi empedrada para passar a carruagem do imperador Dom Pedro II, quando visitou Santana do Livramento, em 1865, né? O imperador esteve aqui em Santana, acompanhado pelo seu genro e secretário particular, o Conde D, que era casado com a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. E para a carruagem ia passar por aquela rua na chegada, estava vindo de Uruguaiana, porque ele tinha vindo fazer uma inspeção em Uruguaiana, que tinha sido cercada, estava cercada a cidade durante o fim da Guerra do Paraguai, e aí ele visitou várias cidades do interior, dentre as quais Santana do Livramento. E a rua, hoje Tomás Albornoz, foi a primeira rua a ser empedrada em Livramento, para passar
a carruagem de Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro II, né? Quando ele fez a doação da palmeira, da árvore palmeira, ali em frente ao antigo Banrisul, ali onde está o Ergues hoje, na Praça General Osório, e até hoje está ali a palmeira, né? Que agora está bastante comprometida. A saúde dessa palmeira, parece que vão ter que derrubá-la, porque apresenta riscos, né? Mas foi doada pelo imperador Dom Pedro II para a poetisa santanense Ana Aldina Cavalheiro de Figueiredo, lá em 1865. Então, eu quero te dizer, eu te agradeço também a tua fidalguia de visitar aqui a minha humilde residência para recolher as minhas impressões, eu dar uma humilde colaboração a respeito da história de Santana do Livramento, fazer esse resgate, né? E eu te agradeço também muitíssimo, fico sensibilizado, parabenizo e apresento para ti os meus augúrios de que tu, com certeza, vais te tornar um excelente repórter, porque tu é um menino, sempre foi um menino inteligente, um menino de um excelente caráter, um menino de uma excelente formação e conduta, tu é um exemplo de pessoa e simpático ao extremo, tu vais longe na comunicação. E um abraço para o teu pai, mais uma vez, para o Sargento Paredes, da Brigada Militar, a esposa do Paredes, para a senhora, tua mãe, para o Carlinhos, né? O Carlinhos, grande músico da noite, tecladista, meu amigo também. E agradeço a audiência de todos os nossos telespectadores internautas do Facebook do Correio do Pampa, ao meu amigo Cláudio Munhoz, eminente advogado, doutor, tá? Grande jornalista, um dos melhores entrevistadores que eu tive o prazer de assistir, excelente entrevistador, trabalhamos juntos. E um abraço a todos os santanenses, tenham orgulho de sua terra, tenham orgulho de Santana do Livramento. Não devemos pensar que Livramento é a terra do já teve, né? Não é só Livramento que às vezes usam esse jargão, que não é aconselhado que se use, várias cidades têm isso também, aqui a cidade do já teve, não. Santana do Livramento é uma cidade linda, é uma cidade hospitaleira, um povo fraterno, um povo humano, queridíssimo, e uma cidade que já ocupou um dos primeiros lugares no ranking da economia, do PIB no Brasil e no Rio Grande do Sul, e com certeza voltará a ocupar. E tenham amor pela sua cidade, cultivem a sua autoestima, falem bem de sua cidade. Todas as cidades têm problema, toda cidade tem desemprego, tem os seus problemas, mas Santana está caminhando rumo ao progresso e ao desenvolvimento para fazer a nossa felicidade plena. Um abraço a todos aqui do modesto radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente. Um abraço para a nossa prefeita, Ana Tarouco, para o nosso vice-prefeito Evandro Gutebir, para os secretários municipais, para os vereadores, para os senhores vereadores, né? Todos os nossos vereadores que também estão fazendo um trabalho incansável. Às vezes tem pessoas que dizem que o vereador não trabalha. Eu acompanho as reportagens, as entrevistas, o quanto nossos vereadores têm se esforçado e viajado, procurando trazer recursos, melhorias para Livramento. Um abraço e um beijo no coração de todos. E para ti, meu amigo Fábio Paredes, um grande abraço e obrigado mais uma vez. Então é isso. Eu sou o Fábio e a qualquer momento volto com vocês aí em algum momento, em algum lugar da cidade. Logo mais, a partir das 7h30, nós entramos ao vivo novamente para fazer a cobertura do show de 200 anos aqui da nossa cidade. Agradeço a todos que ficaram por aí e até mais.